Vocês gostaram bastante quando mostramos como o miojo é feito. Por causa disso, hoje vocês vão descobrir como o sabonete e outros produtos são fabricados. Se você curtir esse tema, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative a notificação. Bora pra ali! Palito de dente. Quem aí nunca usou um palito para tirar algum alimento que ficou entre os dentes depois de uma refeição, né? Não sei se você sabe, mas o palito de dentes existe há milhares de anos e é o mais antigo objeto de higiene bucal, conhecido em todas as culturas. Mas como esse item é produzido? O processo para fazer um palito de dentes começa levantando e cortando toras de madeira, incluindo a casca delas. Isso geralmente é feito por uma máquina com lâminas. Para que uma árvore se transforme nesse artefato de higiene bucal, a madeira precisa passar por uma sequência de aparelhos industriais, como tornos, descascadores, guilhotinas e afiadores. Esses equipamentos conseguem extrair de um único tronco de pinheiro com 30 centímetros de diâmetro e 10 metros de altura, nada menos do que 12,6 milhões de palitos de dente. Isso mesmo, 12 milhões e 600 mil de uma única árvore. Depois que uma árvore é separada e está lisa, ela é transformada em pedaços de mais ou menos 1 milímetro de espessura. Após isso, eles são cortados em tiras idênticas em forma de palitos, mais ou menos 8.000 por segundo. No fim, o resultado final é o pequeno pedaço de madeira macio que usamos em casa e em restaurantes. Porém, ainda falta que eles sejam secos e polidos com talco de fricção. Agora sim, eles estão prontos! Correntes. As correntes têm estado presentes em grande parte da vida moderna ao longo do último milênio. Afinal, olhando para o mundo ao nosso redor hoje, fica evidente que as correntes de metal estão entre uma das melhores maneiras de proteger ou amarrar as coisas de uma maneira flexível, porém resistente. Antigamente, o processo para se fabricar as correntes era tedioso, tudo feito à mão. No entanto, com a produção moderna, o processo tornou-se muito mais rápido e, claro, mais fascinante. Olhando o vídeo de como as correntes são produzidas nas máquinas, é fácil até mesmo ficar hipnotizado. As correntes são uma série de elos de aço ligados entre si, e no mínimo elas devem consistir de 2 ou mais elos. Sua construção foca nesse conceito. Tudo começa com um fio de metal que é lubrificado e fortalecido. Em seguida, ele passa por uma máquina que dá forma e corta cada elo da corrente. É aqui que ela fica da maneira em que conhecemos. O que é interessante é que cada tipo de corrente pode contar com uma máquina diferente, levando em conta a grossura e a finalidade do produto. Por exemplo, é claro que uma corrente de bicicleta não é produzida da mesma forma que uma corrente tradicional de força. Para garantir que as correntes vão aguentar qualquer tranco sem se romper, elas são soldadas e, depois, passam por um choque térmico, que as deixa muito mais duras. O passo final é o controle de qualidade, quando é verificado se os elos não irão se romper. Esse teste geralmente nos mostra a melhor marca de correntes, que nos melhores casos são as mais fortes. Garrafas de vidro. Antes de entender como é fabricado hoje em dia, você sabe como o vidro surgiu? Algumas das grandes descobertas do homem foram feitas por acaso ou pela simples observação de fenômenos naturais. A descoberta do vidro é uma delas. Aconteceu quando, depois de acender fogueiras na areia da praia, as pessoas percebiam que um pequeno fragmento resplandecente ficava. Aquilo era o vidro. Então já sabemos de onde o vidro vem, não é? Da areia. Quer dizer, a areia é um dos elementos. Hoje, o vidro está muito presente na nossa civilização e pode ser moldado de qualquer maneira, sendo que uma das principais é em formato de garrafa. Como será que elas são feitas? O procedimento é iniciado pelo aquecimento da matéria-prima nos fornos, até que isso produza algo que é chamado de gota de vidro. Isso, por sua vez, é depois inserido num pré-molde elaborado em aço. No primeiro sopro de ar comprimido, obtém-se a formação quase completa do gargalo. E, na etapa seguinte, num novo sopro de ar comprimido, o vidro chega à forma final. Por meio do maquinário utilizado na linha de produção, o vidro assume as formas já determinadas pelos moldes, estabelecendo um processo de fabricação em série muito veloz, sem possibilidades de variação. Nas fábricas de vidro, a etapa final consiste no resfriamento das peças, realizado numa placa de ventilação.
Portanto, em resumo, todo o processo de fabricação do vidro pode ser considerado de baixa complexidade. Basta misturar uma série de matérias-primas e submetê-las a temperaturas altíssimas para se ter uma gosma cristalina, que não é totalmente sólida, muito menos líquida. Antes de você descobrir como o sabonete é feito, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar a notificação para mais vídeos curiosos como esse. Bora continuar! Sabonete. Antigamente, os sabonetes eram compostos basicamente de gordura animal e cinzas de lenha. Era a maneira mais tradicional de produção. Hoje em dia, no entanto, isso é diferente. Os componentes se diversificaram e existem diversas maneiras de criar o sabonete. Inclusive, eu realmente espero que você tenha o hábito de usar esse item. Mas vamos ao que interessa. Como o sabonete é feito? Aquele famoso e que é facilmente encontrado nas prateleiras dos supermercados e farmácias, geralmente é feito com a gordura animal. Nas fábricas, assim como o sabão, o sabonete sólido resulta da reação da chamada saponificação, um processo reacional em que o óleo ou a gordura reage de forma artificial, gerando uma espécie de sal na mistura. Neste processo, o ácido graxo, seja animal ou vegetal, reage com a substância básica, desintegrando-se em 3 partes, sendo que uma delas é a glicerina. Porém, ela não fica ali por muito tempo, visto que a glicerina é retirada do sabonete para ser utilizada para fazer cremes capilares e corporais. Mas esse já é um assunto para outro vídeo, não é? Continuando no conceito de criação do sabonete. Após a glicerina ser retirada, fica localizada uma massa. É nesse momento que geralmente é acrescentada a banha de boi ou banha de porco. Depois disso, para mudar a cor do produto e também seu aroma, acrescenta-se corantes sintéticos, sulfato de sódio, perfumes artificiais, antioxidantes e outros ingredientes. Agora, a massa passa por uma máquina que primeiro a destila em partes e logo depois dá ao sabonete a forma que conhecemos. E é bem curioso saber como eles são feitos, não é? Inclusive, vocês sabem como é feito o tão famoso miojo? Se não sabem, cliquem aí na tela, pois mostramos como é a fabricação desse item que é muito consumido. Até a próxima!